Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. Nas cozinhas mais simples ou nos restaurantes mais sofisticados, a xícara de café tem seu lugar de destaque. O café que desperta os brasileiros também movimenta a economia com a geração de emprego e a renda. Sua importância é tão grande que no dia 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café. E esse episódio celebra essa data tão importante. Para vocês, produtores, terem uma ideia, e para vocês que nos acompanham aqui no podcast Agrotalk sobre a relevância do café, neste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prevê uma colheita de quase 27 milhões de sacas. Deste total, 48,4% devem ter origem em Minas Gerais. No ano passado, o valor bruto da produção apontou que a cafeicultura mineira movimentou mais de 21 bilhões de reais, ou seja, representou aí cerca de 18% que é gerado pelo valor bruto da pecuária, o valor bruto da produção de toda a agropecuária do estado. Vamos falar de café hoje, porque, olha só, o longo período de estiagem e as geadas ocorridas em 2021 impactaram demais a safra atual de café e deve ainda trazer consequências para essa safra de 2022, que é a safra cheia. Minas Gerais é o maior produtor de café arábica do Brasil. O café ele é tão importante para a mesa dos brasileiros e também para a indústria nacional. O Brasil se mantém na posição de segundo maior consumidor de café do mundo. O primeiro é os Estados Unidos. O estado de Minas Gerais mantém o título de maior produtor nacional de café, seguido pelo Espírito Santo, São Paulo. Temos também a Bahia, Rondônia e Paraná como produtores. A cafeicultura brasileira é no mundo uma das mais atentas às questões sociais e também ambientais, porque aqui no Brasil há uma preocupação constante em garantir a produção sustentável do café. Então, em homenagem ao Dia Mundial do Café, que foi celebrado no dia 14 de abril, convidamos Inácio da Silva, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, para falar deste produto tão amado no Brasil e no mundo. O Inácio trabalhou durante 24 anos na área comercial e administrativa da indústria do café, desenvolvendo ações junto ao grande varejo. E traz hoje algumas informações e números importantes para a gente ficar sabendo aqui sobre o nosso cafezinho de cada dia. Inácio, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Olha só, Inácio, vamos começar esse bate-papo introduzindo aqui a história do café, porque ela é marcada por tradição, por inovação, pela tecnologia no campo, pelos imigrantes que chegaram também, né, ao Brasil. Você poderia nos dizer, então, de uma forma geral, sobre essa cultura que atravessa anos e anos de produção e melhorias em décadas? É verdade, né? Hoje todos nós falamos de café. Eu digo sempre que café está no nosso dia a dia e no nosso papo, né? O café acaba nos reunindo, o café traz bons negócios, o café ele é companheiro nas tristezas, isso demonstrou aí claramente na pandemia o crescimento do consumo, as variações de fazer o café. Então, o café está aí presente no nosso dia a dia, que já, se a gente for lá na história, verificar desde a origem dele, e só de curiosidade, né? O café veio lá da África, né? Da região africana, da Etiópia, que passou a fazer parte, daqui a pouco ele teve lá na Arábia, que depois desenvolveu lá para os países europeus, depois foi para a América, justamente por causa da colonização. Então, isso tudo, antes mesmo de chegar no Brasil, isso trouxe toda a importância que tinha o café para o mundo, né? Então, quando lá apareceu, por volta de 1700, 1720, que acabou aparecendo aqui no Brasil, tem uma história muito interessante, que um militar chamado o Palheta, né, que
trouxe escondido, e é assim que a história conta, ele trouxe escondido o seu pé e começou a fazer a sua plantação no Nordeste, e essa planta acabou agradando a todos que estavam, e aí passou por toda a região do Nordeste, acabou não dando muito certo, por causa justamente do clima, que não estava favorável, se passou um determinado momento, e aí foi reintroduzido pelo Rio de Janeiro, no sul fluminense do Rio de Janeiro, que acabou dando muito certo, que passou para ser São Paulo, passou para o Paraná e passou para Minas Gerais. E desde então, e isso é muito interessante, que o café acabou fazendo uma grande parte da história do Brasil. O café ele foi o principal produto de exportação durante quase 100 anos do Brasil. E ele trouxe divisas, ele trouxe economia, ele foi extremamente importante para a política do café. Antes, o centro político do café estava no Nordeste, e isso acabou com que a gente, na época, se chamava política do café com leite, né? Era justamente porque a importância que isso trouxe. O café, economicamente, começou-se a ter um centro de atenção, tanto política quanto econômica, no Sudeste. E aí a história do café com seus barões de café, que também, com seus grandes rendimentos, começaram também a trazer desenvolvimento ferroviário, desenvolvimento social. E está aí o café até hoje, fazendo toda essa parte da nossa história. O café ele foi muito importante para o Brasil durante todo esse tempo. É claro que outras culturas se desenvolveram, mas o café continua sendo aí não só uma paixão do brasileiro, mas uma paixão do mundo. O mundo está crescendo o consumo constantemente de café. Outros países produtores também fazendo com que a variação aconteça, a variedades do café, tanto o arábica como o canéfora, né, que é o conilon e o robusta, e o mundo está cada vez mais consumindo café. O país já foi responsável por mais de 50% da produção. Hoje, a gente está sempre em torno de 30% a 35% de tudo. A gente diz que um terço do café que se toma no Brasil é brasileiro. E, Ângela, era muito engraçado que é bom a gente lembrar disso, porque algum tempo atrás o brasileiro entendia que o bom café era exportado e o café ruim ficava aqui no Brasil. Sim. E, de fato, isso houve um tempo que era dessa forma, né? Há quase 50 anos atrás, existia o IBC e o governo determinava quem seria a indústria e o que ele ia torrar. E eles tinham uma cota para fazer isso. Então, de fato, o que ficava aqui não eram os melhores cafés. E aí você me permite entrar também na história da BIC, que entendia-se que o consumo do café no Brasil estava caindo absurdamente, cada vez mais. E aí se viu necessário fazer uma associação que pudesse estar falando de qualidade do café. E aí apareceu a BIC, primeiro mostrando que o que poderia se tomar deveria ser café 100% puro, porque antes, infelizmente, não era. E logo depois, nós, com os selos de classificação, começamos a dizer que café não era tudo igual. Então, aí começou a ter aí um desenvolvimento muito grande de pessoas capacitadíssimas, tanto no café cru quanto no café torrado e moído, para levar à mesa do brasileiro e do mundo os melhores cafés que se tem. Então, hoje, eu garanto, nós tomamos aqui um dos melhores cafés do mundo. E, em termos de desenvolvimento industrial, nenhum país é equiparado a nós. E é engraçado, Ângelo, que esse case de sucesso da ABIC já foi exportado para vários países, onde a gente associa diretamente
a evolução da produção com a evolução da qualidade. Então, o café aí é quase impossível da gente não ter assunto para café, né? Sim, é muito importante isso tudo que você trouxe para nós aí, porque desde a chegada, né, do café no Brasil, o grão foi o maior gerador de riquezas, né? E o produto aí mais importante da história nacional, como você mencionou, responsável pelo desenvolvimento, a modernização do Brasil, né? Pela construção de portos, estradas e também de cidades. A gente não pode esquecer que a Avenida Paulista, uma avenida mais famosa de São Paulo, né? Congregou ali vários barões do café, né? Foi uma avenida muito importante para a cafeicultura brasileira. Tão quanto é a importância da BIC para o café brasileiro, porque a história da BIC também está ali entrelaçada à história do café brasileiro. Quem não reconhece o selo da BIC, né, nos pacotes de café, quando a gente vai comprar o cafezinho de todo dia no supermercado? Inácio, eu queria falar a respeito das diferentes variedades de café instaladas hoje no Brasil. Você pode contar um pouco para a gente? Pois é, nós hoje, em termos de espécie, né, nós temos o café arábica e o café canéfora, que muitos conhecem como conilon. Mas a variedade de café, por exemplo, lá em Rondônia, desenvolveram o café robusta. Então, o Brasil, em termos de produção, ele é responsável, 80% é do café arábica. Nós disputamos diretamente com o Vietnã, com o café robusta. O Vietnã é o maior produtor do café robusta, mas nós ficamos aí por volta de 30% da produção do mundo. O Vietnã é responsável por 30% da produção do mundo. E vem o Espírito Santo, muito responsável também pelo Conilon, e, como eu falei, Rondônia com o Robusta. Nós temos inúmeras variações de café. O Brasil é o único país que é capaz de entregar ao mundo cafés de espécies diferentes. Então, aqui nós somos os celeiros da produção de café e variedades de café. Sim. E o que você traz para a gente hoje sobre os números de produção aqui no Brasil e exportação? Como que está esse consumo hoje aqui no país e no mundo? Pois é, você sabe que o Brasil, eu digo que o Brasil é o maior consumidor de café brasileiro, apesar de ser o segundo maior consumidor do mundo. Mas enquanto no ano passado, por exemplo, a gente foi porque o café é bienalidade, né? Então nós Sim. produzimos no ano passado uma produção menor de por volta de 47 milhões, 46,9 milhões de sacas. E ainda no ano passado nós consumimos 21,2 milhões de sacas. O ano anterior, aí o ano de 2019, nós tivemos 2020, né, 19 para 20, a safra, né, nós tivemos uma produção fantástica, foi recorde. Nós produzimos 63 milhões de sacas, a exportação também foi recorde, ela exportou 44 milhões de sacas, mas a exportação já vinha muito bem, né? Ela ficou nessa casa desde 2018 de 35, logo depois ela já passou a ser 40 em 2019, passou a ser 44 ou quase 40, 45 em 2020. E isso posiciona o café e continua posicionando o Brasil, melhor dizendo, em maior exportador do mundo. Esse ano, nós não fomos tão bem na produção, referente à safra, melhor dizendo, 2021, 2022, 2020, 2021, perdão. E aí nós produzimos por volta de 47 milhões, nós consumimos aí 21,5 milhões de sacas, isso com um crescimento referente ao mesmo período no anterior foi de 1,7. E é até importante falar desse crescimento, Angela, porque o mundo cresceu 1,3. Então, nós crescemos 1,7. A exportação, em termos de volume, foi menor, por volta de 40,5, 40,4 milhões de sacas, mas em termos de faturamento,
ele também foi recorde, foi maior que do ano anterior, mesmo não sendo o maior volume, pelo preço do café que foi aí o ano passado. Então, o Brasil continua tendo a responsabilidade de entregar ao mundo um terço de tudo que é consumido no mundo. A nossa produção, a qualidade da nossa produção é cada vez melhor. As regiões existem, e a gente deve falar um pouco mais adiante aí, Ângela, mas existem várias inseguranças quanto à área de plantio do café. Você, obviamente, vai conversar com alguns agrônomos que têm os números mais específicos referente a isso, mas existe toda uma insegurança referente a isso, porque algum tempo atrás falar de plantar soja em Minas Gerais era quase que um pecado capital. E o já Sim. existe. Então, toda a agronomia está se mexendo. No ano passado, Ângela, foi um ano extremamente difícil, porque já esperávamos uma produção menor. Mas o café sempre, eu digo que o café sofre de antecedência, né? Porque mesmo tendo uma boa produção, quando se vê a planta não desenvolver o suficiente e já começa a prever uma produção menor no ano seguinte, o mercado se mexe muito, né, referente a isso. Então, temos aí uma produção ainda pujante, nós temos um consumo interno fantástico, e a gente está falando foram 2 anos, aí vamos recortar aí em 2 anos, de ano de pandemia, né? De ano onde o consumo externo não houve. Então, o cálculo que a gente faz é por volta de 30% que é consumido fora do lar. E nós tivemos um crescimento sem esse consumo. Então, mostrou mais uma vez como que o café é importante no dia a dia do brasileiro. E Sim. temos aí, Ângela, um histórico bastante favorável ao consumo do Brasil em termos de mundo. A expectativa, segundo a OIC, é menor de produção do café para esse ano, 2002/2023. E o consumo, até a guerra que se teve da Rússia e da Ucrânia, era extremamente positivo, mas como é uma commodity, e aí existem fundamentos bastante sólidos, mas existem os fundos, né, que eles tiram de um determinado lugar para colocar em outro, né? Então, se entendeu que poderia ter uma correria em de outras produções, então, quando o mercado externo tira a posição, tanto a Bolsa de Nova York quanto de Londres acaba caindo um pouquinho essa cotação. Mas internamente não teve muita variação. Então, temos algumas inseguranças, mas hoje eu diria que o ritmo ainda vai ser forte para esse ano e ano que vem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre também o impacto do clima, né, no café, mas eu queria, Inácio, compartilhar com você, porque nós temos aqui no podcast Agrotalk muitos produtores que nos reportam dúvidas sobre a pós-colheita do café. Por isso, nesse episódio especial dessa semana, eu convidei o engenheiro agrônomo, o René Stout, para responder algumas questões dos produtores rurais, e eu gostaria que você acompanhasse comigo agora a participação do René. Vamos lá. René, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk. Obrigado, Ângela. Espero que hoje a gente tenhamos um papo bem produtivo, né? Conseguimos saciar as dúvidas. Exatamente. Bem, Renê, conta um pouco para a gente sobre essa questão da pós-colheita, porque é o seguinte: muitos produtores têm dúvidas sobre a pós-colheita do café. A planta ela atinge uma condição estressante em determinado momento, principalmente em área de colheita mecanizada, onde as máquinas danificam a planta, quebrando galhos e provocando a desfolha. Então, eu queria que você contasse para a gente o que o produtor precisa fazer após a colheita desses grãos. Bom, como você falou, Ângela, após a colheita, a planta ela realmente está em uma situação de estresse.
seja pelos danos físicos causados a ela, né, em questão das colheitadeiras, ou também pelo balanço hormonal, principalmente pelo hormônio etileno, né? Então, ela está tanto estressada em partes físicas quanto em questões fisiológicas. Após a colheita, nós precisamos realmente trabalhar essa fisiologia de plantas para recuperar esse metabolismo dela, visando o quê? Visando que ela recupere a sua área vegetativa para garantir uma boa produtividade na seguinte safra. E como você falou no começo, né, nós agora estamos para receber uma safra alta. Então, é necessário não pecar nos cuidados pós-colheita para garantir o potencial dessa safra. Então, o segredo, Renê, é trabalhar a fisiologia e o metabolismo dessa planta? Correto, trabalhar a fisiologia e metabolismo, porque quando a planta está estressada, independente do estresse, a gente tem um fator em comum, né, que é a produção de uma molécula chamada espécies reativas de oxigênio, que ela já produz naturalmente. Porém, quando ela está estressada, a produção dessa molécula aumenta significativamente. E é essa molécula que causa os danos internos na planta e que formam os danos externos também. Então, a gente precisa trabalhar o metabolismo para a planta, inibir a ação dessas moléculas, das EROS, né? EROS é a abreviação de espécies reativas de oxigênio. E é verdade que a chuva é o principal dano aí provocado pelo estresse nessas lavouras? Correto. A chuva é uma das coisas, claro que hoje nós temos muitas lavouras irrigadas, né? Nós temos esse controle hídrico, mas, de modo geral, a questão de pluviosidade é o fator mais comum em questão de estresse de plantas, que seria em questão do déficit hídrico, né? Causando esse estresse. E hoje nós temos N ferramentas, desde produtos, né, aminoácidos, por exemplo, que vão ajudar a planta a voltar do estresse, até tipos de manejo, né? Por exemplo, você fazer uma palhada numa cobertura verde entre as ruas do café, isso vai ajudar a maior retenção de água e menor evapotranspiração. Então, hoje nós não controlamos esses fatores externos, né, por questão de chuva, mas nós conseguimos, através do manejo com produtos e entradas na lavoura, usufruir, potencializar do que a gente pode e diminuir o que causa os danos, né? Bem, aqui do lado de cá, então, do clima, a gente pode dizer que a gente consegue aí ajudar o produtor rural, né, a ter uma ideia aí de quando vai chover, quando não vai chover, tentar diminuir esse estresse da planta. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses produtos anti-estresse, né? Todos eles têm aminoácidos, então, que são altamente recomendados para auxiliar aí no manejo da planta? O que eu falei para você, Ângela, em questão do combater o estresse, né, é através da inibição daquelas moléculas chamadas EROS, né? E hoje nós temos dois tipos de inibidores, que seriam alguns aminoácidos e algumas enzimas, né? Os dois têm a sua função de inibir a ação dessas EROS. Porém, é importante ressaltar para o produtor que nos assiste que não é qualquer aminoácido, tá? Que vai ter essa função. Né? É importante ele ter consciência de que, às vezes, eu vejo hoje muitos produtos no mercado que usam um marketing da quantidade de aminoácidos. E muitas das vezes um aminoácido não vai ter ação naquele momento que a planta demanda. Então, não é questão de quantidade de aminoácidos, é questão de qualidade, se é aquele aminoácido é realmente o que ela precisa. E como eu falei para você, hoje nós temos em torno um grupo aí de 6 a 7 aminoácidos que tem essa função, esse modo de ação que é inibir. É como se ele complexasse a molécula da EROS e não deixasse ela entrar em ação com outras moléculas. E, além disso, nós temos as enzimas, que têm a mesma função também. Porém, para ter essas enzimas, nós precisamos de alguns elementos, né, que são precursores enzimáticos, que são eles o cobre, o ferro, o zinco e o manganês. Esses 4 elementos, eles compartilham da função de ser precursores de enzimas anti-estresse. E nós temos os aminoácidos anti-estresse, que é a prolina, betaína, glicina, entre outros. Quer dizer, então, que um produto como esse dá uma potência maior ao outro
para ajudar, então, nessa questão aí de melhorar o estresse das plantas? Ele faria com que a planta se recuperasse do estresse mais rápido, né? E como eu falei para você, quanto antes ela recuperar do estresse, mais ela vai conseguir focar o seu metabolismo em vegetação e reprodução, que é o nosso grande foco, né, para uma boa safra. Então, quanto melhor usarmos das ferramentas que nós temos acesso hoje, mais rápido a planta vai estar para focar na sua produção, né? Eu acho um dado interessante, né? Porque eu falo muito da questão da desfolha, né? Quando a planta está estressada e pós-colheita acontece a questão da desfolha por causa do etileno, né? Do hormônio da maturação. É esse hormônio também que causa, que deixa os pecíolos das folhas mais sensíveis, causando a desfolha, né? É interessante falar que, por exemplo, um dado da literatura, vai depender de cultivar para cultivar, mas uma média, né? A planta precisa de 7,4 centímetros quadrados de folha para pegar cada flor e precisa de 22 a 24 centímetros quadrados de folha para gerar cada fruto. Então, quanto antes a gente induzir a planta a focar na sua vegetação, mais estrutura ela vai ter para uma boa produção, entendeu? Eu achei interessante fazer esse link aí. Sim. E, Renê, produtos à base de cobre, eles, além de terem a função nutricional, eles também agem como cicatrizante, por exemplo? Correto. Os produtos à base de cobre, acredito que hoje grande parte das lavouras cafeeiras adotam esse manejo pós-colheita, né? Eles têm essa característica, além da parte nutricional, fisiológica dentro da planta, ele também tem como característica a função de cicatrizar, né? Então, o que eu falei para você dos danos físicos, né? Quebra de galhos, através da colheita mecanizada, um produto à base de cobre vai auxiliar, produtos como calda bordaleza, né? Vão auxiliar a planta a ter uma cicatrização acelerada. E, além disso, ele vai ter a função também como bactericida e fungicida. Renê, olha, muito obrigada pela sua participação no podcast Agrotalk dessa semana, né? Em homenagem ao Dia Mundial do Café. Obrigada aí por você responder as questões dos produtores rurais que aqui sempre nos procuram para tirar suas dúvidas. Espero contar com você em outra oportunidade. Que isso, Ângela. Eu quem agradeço o convite de estar aqui presente, né, no podcast, e gostaria também de desejar a todos os ouvintes aí uma boa safra, que Deus abençoe a todos aí, que possamos atingir os objetivos, né? Mas eu me coloco à disposição, o prazer é meu. Espero que nós tenhamos outra conversa dessa. Tá joia. Obrigada, Renê. Eu que agradeço. Inácio, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu queria chamar a atenção a respeito do clima, né? Afinal de contas, aqui na Climatempo, a gente está de olho no clima para os produtores, né, para os cafeicultores brasileiros com relação aí à produtividade. E a gente sabe que a cafeicultura, ela é predominante em várias regiões, né, do país. Mencionei aqui no início desse podcast, Minas Gerais, Rondônia, Bahia, São Paulo e também o Espírito Santo como um produtor, e a gente começa a olhar para a diversidade das espécies cultivadas, né? Em alguns locais onde esses estados produzem, a gente vê ali alguns tipos de café sendo produzidos, porque alguns gostam de regiões com temperaturas mais baixas e altitudes acima de 500 metros, outras gostam de regiões mais quentes, normalmente plantando aí abaixo de 500 metros de altitude, mas de qualquer forma o clima ele vem se impactando aí o cafeicultor brasileiro. Eu mencionei aqui da estiagem que muitos cafeicultores foram pegos, né, ano passado, a gente viu a ministra visitando algumas áreas. E aí eu queria saber de você e da BIC, né? Qual o futuro da produção brasileira com o impacto dessas mudanças climáticas? Como vocês aí na Associação Brasileira, vocês enxergam, né, essa questão do impacto das mudanças climáticas? Ângela, de fato, há pelo menos 22 ou 23 anos, a cafeicultura não passava pelo aperto e dificuldades que passou no ano passado.
No ano de 2021, bom, já começou em 2020, no final de 2020, já começamos com uma estiagem muito grande, um problema hídrico que foi até pelo menos abril. E isso a planta já sentiu. Ela precisava da chuva e o café, apesar de ser bastante resiliente, mas para que a produção seja adequada, tanto na qualidade quanto na quantidade, precisa de chuva. E não aconteceu, então as especulações e as preocupações começaram lá por volta, em junho. Em maio para junho já tivemos a primeira geada. Na segunda geada foi extremamente grave, então, de fato, o sul, a Mogiana, as regiões que foram muito afetadas, isso tudo exatamente no café arábica, que é a nossa maior produção. Tivemos logo depois uma terceira geada, e isso preocupou absurdamente, tanto que você citou, a ministra foi pessoalmente entender o que estava acontecendo. A ABIC ela tem uma cadeira e ela faz parte do CDPC, onde a gente administra o dinheiro do Funcafé. Então, foi reservado uma quantia para que pudesse estar ajudando todos aqueles que tinham sofrido com a geada. E não só nós, como o mundo, a gente se assustou. Disse, caramba, o que vai acontecer? Mas, como eu disse, o café é resiliente e logo que lá em setembro para outubro as chuvas já voltaram, então já deu um alívio bastante grande, como agora, uns 2 meses atrás, também a chuva acabou ajudando. Mas, no entanto, nós estamos aí com um gap aí de 30 dias de atraso para que a colheita aconteça. Então, a preocupação grande veio com uma solução. O café arábica sempre foi muito bem trabalhado, sempre muito, muito valorizado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E o robusta, o canéfora, ele era quase que usado só para dar corpo ao café. Eu estou falando em termos da indústria, né? E com a pesquisa que se foi feita ao longo do tempo, esse canéfora começou a ser um café extremamente qualificado. Então, eu digo que ao mesmo tempo que tivemos tantas notícias ruins, quando houve a necessidade, até por questões de abastecimento que estava no mercado, ou seja, o arábica começou a ficar cada vez menos disponível e o canéfora, o conilon, ficou mais disponível. Por quê? Porque a região que ele foi plantado, que é na Bahia, no Espírito Santo, em Rondônia, esse não teve não foi afetado por esses problemas climáticos diretamente, mas logo depois começou uma chuva muito grande que eles acabaram sendo afetados. Mas, de qualquer forma, o industrial brasileiro precisava recorrer por 2 razões. Né? Primeiro, era justamente esse abastecimento que era necessário, que estava mais disposto a fazer negócio de venda, e depois pelo preço. No ano passado, com esses problemas climáticos, e diga de passagem, não foi só no Brasil, nós tivemos esse problema climático no mundo, e isso tudo fez com que a produção fosse menor e tudo que é raro é caro, então o preço subiu mais de 150% do café cru. E se por um acaso não houvesse o canéfora, o conilon, que pudesse dar esse equilíbrio do preço, você imagina o industrial tentando repassar diretamente a um consumidor que estava acostumado com o preço quase que o mesmo durante anos. Sim. Porque o café vai um pouco, daqui a pouco cresce, e o industrial faz o seu estoque justamente para que ele também não fique à margem do que está acontecendo no ponto de venda. Então, ele equilibrou esses preços através de excelentes bebidas do conilon, do canéfora. Nós hoje, como você falou no início, nós certificamos café. E nós tivemos a grata surpresa de dar o nosso selo
de gourmet para um café 100% Conilon, 100% robusta. Então, isso, na escala sensorial, para se dar nota, você tem atributos que você precisa qualificar por pontuação para que pudesse chegar a um café dado como selo de especial. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos muitas incertezas, nós tivemos, obviamente, vamos dizer, esse alívio. Mas, sem querer me alongar mais da sua pergunta, mas a indústria, Ângela, vê isso com muita preocupação. Os associados à BIC, que hoje nós somos responsáveis por 78% das marcas que estão no mercado, em termos de share, passa de 84%, de pelo menos 80% dos nossos associados é de pequeno e micro. E, infelizmente, com essas diferenciações, que começa com o clima, que vai gerar um preço maior da saca, que vai gerar uma dificuldade maior de aquisição de mercadoria, que vai gerar, por sua razão, por último, uma negociação mais apertada no ponto de venda, essas empresas acabam ficando para trás. Então, a preocupação é dar todo o apoio a essas menores empresas para que eles entendam qual é o caminho que eles podem estar seguindo, todo o apoio que a BIC dá, todo o conhecimento, tanto de torra até administrativo e financeiro, para que eles entendam que, diante de uma realidade que a gente entende que não vai ter muita volta para isso, eles possam achar um caminho saudável para continuar oferecendo a todos o seu café. E nós estamos aqui para colaborar com vocês, né, através aí dos nossos relatórios de clima, né, que a Climatempo desempenha aqui junto aos cafeicultores e também as indústrias, para vocês conseguirem, né, planejar e fazer uma gestão melhor aí diante do impacto das mudanças climáticas. A gente está já chegando no final aqui do nosso bate-papo, Inácio, mas eu não podia deixar de comentar contigo a respeito da missão, né, da BIC. Eu sei que o Brasil hoje é um país que possui assim, o maior número de propriedades agrícolas com práticas e certificação de sustentabilidade. E eu sei que vocês se preocupam muito, né, com relação à sustentabilidade do café, para promover esse desenvolvimento da indústria, através da melhoria e contínua da qualidade, da educação para o consumo, né? Estimular a inovação, a integração da cadeia produtiva. Então, como que vocês estão desenvolvendo esses projetos para fortalecer a indústria do café na referência aí da sustentabilidade? Perfeito. Você sabe, Ângela, que não é justo colocar que a gente politicamente escuta tanto os noticiários internacionais e nacionais na conta do café quanto, por exemplo, o desmatamento. 100% da área plantada no café não é de desmatamento. E há uma preocupação muito grande para falar de mão de obra escrava. E nós também provamos, através de relatórios, que se existe ainda alguma outra falha de pequenas fazendas, isso é totalmente criminalizada pelo setor. E o setor café é constantemente exigido dele que ele seja carbono zero, que ele tenha todo o seu processo de sustentabilidade. Então, a BIC ela começa lá atrás, quando incentiva os pequenos produtores em fazer melhores cafés, e nós temos um concurso, onde a gente deixa à disposição de todos os industriais, principalmente os microlotes, para que eles possam também transformar aquele café cru em bons cafés para o consumo. Então, a gente incentiva o agricultor a fazer uma boa gestão e mostrando para ele que eles podem ser mais remunerados referente a isso. Logo depois, a gente também tem um outro concurso, que são os melhores da qualidade, onde a gente dá uma premiação para os industriais, aqueles que tiveram com
durante o ano todo com uma nota sempre excelente, e aí a gente o motiva a continuar dessa forma. E ao consumidor final, a gente sempre mostra as diferenciações de café. É importante também a gente, e a oportunidade aqui de falar, existem a classificação de café cru, que é uma tabela SCA internacional, e tem a classificação de café torrado e moído. Eu digo isso porque o café cru está lá, você olha, você experimenta o café, você vai dar as notas dos seus atributos para que o mundo todo possa estar falando de uma única nota e a nossa exportação ser acreditada pelo país que fez a importação. Ok. Só que o nosso café, assim como todo o mundo, existe um blend de café, onde o industrial faz lá a sua mágica. Então, aquele blend de café que vai chegar no consumidor é colocado dentro de um pacote fechado e colocado no supermercado ou qualquer outro ponto do varejo que o consumidor vai comprar aquele café. Só que está fechado. Então, o que faz com que o consumidor entenda, esse aqui é bom e aquele não é do meu gosto, aquele... É justamente uma certificação. Essa certificação, a BIC faz mais de 5.000 análises por ano, constantemente, para mostrar. E no ponto de venda, Ângela, nós não vamos à indústria. Nós contratamos uma equipe que, no Brasil todo, vai pegando essas amostras, são levadas para um laboratório, e o laboratório dá a sua nota, que é passada para a BIC. Caso aquela nota de manutenção esteja fora daquele padrão que nós o classificamos, ele perde o selo. Sim. Perde o selo tanto como pureza, que aí já é caso do Ministério Público, e tanto quanto a qualidade que ele está se predispondo a entregar ao consumidor final. Então, toda essa educação que a gente faz para o consumidor, através de propaganda, através das nossas redes sociais, para que eles entendam. Primeiro, café não é tudo igual. Depois, não existe um café ruim. O que existe é o que agrada mais o meu paladar. Então, o que agrada mais o meu paladar, desde que seja efetivamente aquele que ele se predispôs a fazer, é aquele que é o melhor café. É claro que se você perguntar isso para um barista, se você perguntar que são pessoas muito entendidas, eles vão ter uma classificação diferente da dona de casa que toma aquele café do dia a dia. Mas o que a gente quer é que essa dona de casa também ela possa entender mais de café. Eu trago para você, Ângela, que nós já acabamos de fazer uma pesquisa, acabamos mesmo, eu estou falando que eu falei da semana passada dessa pesquisa, que eu chamo de entusiastas. São aqueles consumidores que eles não são especialistas, não são um barista, não são um kill grader, mas eles são curiosos. Então, e é uma turma extremamente grande. A gente está fazendo uma propaganda muito direcionada a eles. Conheça mais o café. Então, ele, no seu dia a dia, tem a sua curiosidade, assim como alguns têm curiosidade por vinho, né? Então, vai saborear o que é um Cabernet Sauvignon. Então, assim também tem o café, né? O nosso presidente tem uma frase muito interessante, diz que café é um vinho sem álcool, né? Porque você pode fazer várias experimentações e escolher para momentos e ambientes diferentes cafés. Então, a nossa preocupação, Ângela, com sustentabilidade é sempre exigir do nosso industrial ou de quem ele compra, mostrando que o café depende de todos. E dentro da sustentabilidade, que é um pilar da ABIC, a gente possa cuidar do meio ambiente e diretamente cuidar também do nosso consumidor. Inácio, eu vou falar para você que eu sou uma entusiasta do café tradicional, mas eu adoro experimentar cafés assim com notas diferentes para aquele saborzinho assim na boca, trazer aquele aspecto para você de notas assim, né, amadeiradas ou outras notas mais fortes. Eu adoro experimentar
Aqui em casa todo mundo é fã de cafés e, é claro, né, cafés que a gente sabe que é produzido pela mão do cafeicultor brasileiro. É muito gratificante a gente saborear esse cafezinho do dia a dia, né? Tendo essa representatividade aí do produtor rural brasileiro, que é ele que faz chegar esse produto na nossa mesa. Olha, esse nosso bate-papo aqui, ele é muito interessante. A gente podia ficar aqui horas falando sobre o café, né? Muito admirado por todos nós. A gente tem um tempo curto aqui nesse podcast, mas eu convido você, Inácio, a voltar aqui ao podcast Agrotalk outras vezes, trazendo para a gente informações sobre os programas de certificação de café, trazer para a gente também outras informações da BIC com relação ao café. Então, eu deixo aqui as portas abertas do podcast Agrotalk para vocês voltarem outras vezes trazendo novas informações para a gente. E vamos ficar aí de olho no céu, acompanhando aí o desempenho da cafeicultura brasileira. Conte com a gente sempre, direcionando o produtor rural. Eu que agradeço muito. Você sabe que hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Café. Eu lembro que nós temos outras duas datas. 24 de maio é considerado o Dia Nacional do Café, inclusive a BIC que instituiu essa data. E logo depois a OIC constitui também o Dia Internacional, que é 1º de outubro. Então nós temos várias datas, é uma bebida que precisa o ano todo ser comemorado. O trabalho que vocês fazem de cuidar para que quem está lá plantando o café, quem dá origem a toda essa cadeia, sim, seja da melhor maneira possível, é extremamente importante. Vamos ficar atentos, porque sem um clima favorável, o nosso trabalho vai dificultar muito. Então, sou muito grato aqui pelo espaço e me coloca sempre à sua disposição aí, e foi ótimo o papo. Obrigada. E viva o café, o cafezinho bom de todo dia. Inácio, olha, muito obrigada novamente pelo seu tempo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado aí pela atenção e um abraço a todos. Tchau. Tchau.